Olá, amigas, amigos, irmãs e irmãos que nos acompanham aqui no calendário litúrgico reformado. Hoje, na última, o último dos encontros da série dos colóquios sobre as partes do culto, que com o nosso mestre, o reverendo Sandro Xavier, nosso querido companheiro de caminhada, o reverendo Kleber, e eu, aqui do Paraguai, mas original, falando bem-vindos e bem-vindas. Original. Original, la garantía soy yo. La garantía soy Sandro, Kleber, um grande prazer, uma bênção estar com vocês hoje, antes das nossas férias. Prazer é meu, Andrés. Obrigado. Hoje nós vamos falar recobrar um pouco, né, os temas que a gente utilizou durante esse ano, né, e lembrar mais especificamente um pouco das controvérsias que tem em cada parte. Para isso, nós estamos contando com a gloriosa presença do pastor Kleber, reverendo Kleber Torres, da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a melhor igreja presbiteriana do Brasil. E estou brincando, hein, pessoal? Tá? Com aquela brincadeira confunde, verdade? Mas, assim... Agora que nós vamos perder os 2 seguidores que nós temos. Mas, assim... você e o Kleber, né, André? E aí porque o Kleber, claro, com essa experiência de igreja que ele tem também, vai ajudar a gente a lembrar algumas partes, controvérsias, mudanças que se fazem, né? Equívocos que se cometem, para a gente encerrar esse período, né, de ano de estudo aí nos colóquios de 2022, com um pouco também de bom humor, né? Lembrar algumas coisas que podem ser engraçadas aí em algumas organizações de culto, infelizmente, acontece, né? Kleber, boa noite, meu irmão. Suas palavras iniciais. Boa noite, meus queridos. É uma alegria estar convosco. Sinto-me lisonjeado em ser convidado para participar de um debate dessa esfera, desse nível. Vou me esforçar, porque vocês sabem que eu não sou especialista como vocês. Mas eu vou me esforçar aqui para oferecer alguma contribuição também. E muito obrigado pelo convite, Deus os abençoe. Deus abençoe a cada pessoa que depois for partilhar e assistir essa nossa conversa. Amém. E a bênção de Deus alcance a todos. E amém. Kleber, você tem experiência, não só como uma pessoa que prepara culto, mas que participa deles, né? E com um olhar dessa experiência você deve ter visto muita coisa, com certeza. Só queria lembrar aqui, né, que nós tivemos 7 encontros, este é o 8º, mas não é um encontro de conteúdo, né? É um encontro mais assim vamos dizer, de recapitulação, um pouco de reforço do conteúdo, né? Mas que no primeiro, que foi em março, e nós seguimos um a cada mês, nós falamos sobre abertura e acolhida. E ali falamos do sentido da abertura, da diferença da acolhida para a saudação formal. Quer dizer, não tivemos nada aí muito grande, muito grave, né? Só lembrando ali que na abertura nós vamos ter aí uma divisão, né, que nós dizemos da liturgia de abertura. E nós falamos, então, em março dessa abertura e acolhida, que fechamos ali até o momento da saudação, né? E depois, em abril, nós pegamos a confissão e o louvor. Aí sim, falando da preparação para a confissão e do louvor após a confissão, né? Que nós chamamos de glorificação tecnicamente. Mas acontece que a confissão de pecados, nesse período aí, a confissão de pecados é a única coisa que não pode faltar no culto, né? E aí ela vem antes de tudo. Você não pode ouvir um sermão sem confessar seus pecados. E aí, pensando em Isaías 6, que foi um texto que baseou a gente durante esse caminho todo, não pode imaginar em preparar seus lábios, né? Ter seus lábios preparados, né? E receber até o perdão disso para ouvir a voz de Deus, né? Então, acho que uma das coisas que eu posso me lembrar é que já vi muito culto que nem se imagina
em confessar pecado, já começa com aquele show gospel, né? Show de Hillsong, que vai até o momento do sermão. No sermão é o momento em que o pessoal que toca vai descansar lá fora, né? E quando acaba o sermão, pior, eles voltam. Continua tocando como música de fundo. Ah, sim, sermão. sim. Isso é E às horrível. vezes uma música de fundo que atrapalha você ouvir o sermão, né? Pois é. E aí volta, toca de novo e acaba. Não tem confissão de pecado. Essa é uma das coisas que eu lembraria, né? Deixando para vocês falarem mais um pouco. Mas também de colocar música no começo do culto, que é de despedida, né? Eu já vi até cantar num culto, no começo. Despede-nos, Jesus Senhor, no fim do seu serviço, no fim do teu serviço aqui. Tá? Então, esses são equívocos básicos, né? Mas assim, são marcantes demais, que não deveriam acontecer. Eu me lembro aqui. Espero que vocês tenham uma lembrança eu mais lembro bacana. que tínhamos falado até naquele encontro sobre a confissão de pecados, que tem comunidades, congregações, igrejas, que se incluem a confissão de pecados, mas no final do culto, depois de que tudo acabou, a oração final é uma confissão de pecados. Então, o que acontece? Mesmo que o culto não seja como muitos cultos modernos, uma sessão de equilíbrio emocional, uma sessão de terapia, tem sim um efeito terapêutico nas emoções e no estado anímico, no estado emocional e cognitivo das pessoas. Então, quando você deixa para o final do culto a confissão de pecados, você volta para casa sentindo-se um lixo. É verdade. Então, ao invés de levar para o mundo e para casa a bênção de Deus, o que leva é o senso de culpa. E a bênção, assim, que vai dar força para a missão, né, Andrés? Acho que, pois é, então... levar para todo mundo aquilo que você aprendeu ali. Sair como missionário mesmo. Sair como missionário. Esse é o ideal do culto. É nos preparar para sermos testemunhas no mundo. Então, a confissão de pecados como oração final, como oração de encerramento do culto, faz um... Aí eu vou sair assim, desfaz. Quem me ajuda? Como é que é? Quem poderá me defender, né? O Chapolin. E agora? Tem uma frase antes, não tem? E agora? E agora quem poderá me defender? Quem poderá nos defender, né? Aí só Chapolin Colorado. Né? Chapulín Colorado. Chapulin Colorado é o que aqui no Brasil tentaram traduzir como polegar vermelho, mas não pegou tanto. Mas é o polegar vermelho. Kleber, alguma coisa? Você já fez uma abertura tão bacana assim? Eu vou dizer para vocês que eu sou meio lento nessas partes. Eu não sou tão antena ligada na captação de inovações litúrgicas pós-modernas, mas em relação à abertura do culto, né, eu achei interessante, vocês destacaram aquela divisão de partes entre uma parte mais formal e uma informal. Uhum. Eu acho que agrega para a gente acolher melhor as pessoas. Estudando agora... Dá acolhida para a saudação, né, Cleber? Isso. Tipo, a acolhida mais informal e a saudação mais bíblica, né? Isso. Eu achei muito interessante porque favorece a nossa oferecimento do serviço online, né? A participação das pessoas online. Porque uma das coisas que, num dos cursinhos que foi oferecido, né, pelas igrejas agora no período de pandemia, era que a primeira coisa que precisava estabelecer, né, para você fazer um culto online era estabelecer um roteiro. Eu falei, mas que cara é esse que está dando orientação para o culto e não sabe que existe liturgia? Você não precisa de roteiro, já está pronto, é só seguir a ordem litúrgica. É verdade.
Mas Isso é assim, mania de gente que está acostumado com o programa transmitido, né? Então o cara precisa fazer e aquilo. outra, é Só pessoa que que já não tem tem, ele está referencial confessando que nunca litúrgico. fez. E a pessoa que não tem referencial litúrgico, porque não sabe a ordem das coisas no culto, né? Para não dizer outra coisa, é um completo ignorante, no sentido de não conhecer mesmo a De ignorar liturgia, mesmo. a teologia do culto, né? Para ser mais formal. Mas uma das coisas que os comunicadores requerem, né, é que a gente use uma linguagem, na nossa perspectiva cultica, que alcance e seja compreensível por quem não está ligado a nada na igreja. Então, quando você faz aquele boas-vindas, você que está aí do outro lado, bem-vindo conosco, como a gente fez aqui na conversa antes de começarmos o nosso culto colóquio, a gente tem essa capacidade de alcançar o sujeito que não é crente, que não está acostumado ao uso da Bíblia, que não está habituado com nossos jargões teológicos. E que não está naquele mesmo ambiente. Eu diria assim, usando uma linguagem que não é exatamente para isso, mas eu diria que a gente está começando a criar acessibilidade para quem não é crente ouvir, receber o material que a gente promove, né? As partes do culto, ou uma liturgia por completo, ou um cântico, uma oração, uma parte da meditação, que aí também tem outro detalhe, né? No culto online o povo não fica 1h30 lá ouvindo toda a liturgia, os 20, 30 minutos de sermão. Tem que fazer o recorte ali para acessar as pessoas. Mas eu gostei desse detalhe. Num dos colóquios também, assim, eu fiz umas anotações aqui, elas não estão na ordem dos colóquios, tá? Aí vocês podem depois querer recolocar no devido lugar, mas uma coisa que o Andrés falou, num dos colóquios, é sobre a unidade do culto com o ser humano. Eu acho que quando a gente chega para a liturgia dominical, com mais formalidade, dependendo dos recursos que a gente tenha, ou menos formalidade, mas a gente precisa entender que a nossa vida é o culto e que a liturgia é o culto comunitário. É esse momento celebrativo de pessoas em conjunto. Então, por isso precisa de alguém para organizar isso, né, Cléber? Alguém que organize, pensando na comunidade como um todo, e alguém que conheça a comunidade. Né? É muito difícil você montar uma liturgia e aí você vai escolher cantos ali sem saber o que a comunidade canta, né? Por exemplo. Não precisa fazer um negócio assim muito exorbitante. Eu não sei se vocês sabem, quem vai assistir depois sabe, esse ano eu vim para São Miguel Arcanjo, no interior de São Paulo. O inário da IPI é o mesmo. Então, o número de cânticos que a igreja canta do inário é diferente. Não é igual em outras comunidades. A sua comunidade conhece uma quantidade de hinos aí, diferente da minha. Alguns coincidem, outros não. Né? Exatamente. Porque dependendo da região, você usava, antes de ter o Cantai Todos os Povos, os salmos e hinos. Em outras regiões, usava o inário metodista, que é o evangélico. O inário evangélico. Uhum. Então, a gente tem essa diferença de cultura inológica, se é que essa palavra existe, aí você é o letrista aqui, me ajude. Existe, mas sim. A gente tem essa diferença na lista da inologia usada. Por outro lado, a gente tem os cânticos que a gente chamava nos anos 80, 90 de corinhos, aí eu já me denuncio um pouco também, mas esses cânticos congregacionais, a gente tem uma quantidade recente, de outros mais antigos, mas tem uma quantidade à parte, isso não está compilado. Então, uma coisa que eu fiz aqui, não sou melhor que ninguém, nem exemplo para ninguém, mas uma coisa para me ajudar é pegar a pasta, o índice da pasta da moça que toca o violão e fazer uma cópia para mim, para eu saber o que ela toca, o que ela tem cifrado, o que a igreja conhece. E aí, dentro do que a igreja conhece, dentro do que ela toca, eu escolho os cânticos para poder entoar na igreja. Sim, mas você está preocupado com o que quem toca sabe e o que a igreja vai cantar junto. Você poderia ter um grupo aí que vai dizer para você o que vai tocar e não está nem aí para o que a igreja sabe, porque eles simplesmente vão se apresentar. Isso não é canto congregacional. Uma das coisas que eu tenho aprendido
Eu assisti algumas lives aí desse período de pandemia. Acho que podemos considerar que estamos falando do louvor, né? Essa glorificação e por aí vai, que vem depois da confissão. A minha experiência adolescente, nos anos 90, no início dos anos 90, foi de que o que a gente chamou por um período, alguns chamam até hoje de louvorzão, era um momento no culto, com 3, 4, alguns exageros dos jovens lá, 5 cânticos, mas dentro da liturgia. Na igreja de Tatuí que eu frequentava era assim, tinha um momento, mas era Sabe o que a palavra louvorzão significa para mim, Kleber? É um dia separado, que é só de música. Vai ter o louvorzão sexta. É um dia que vai ser só música mesmo. Jovem e só música. A gente tinha isso também, mas esse era nas louvorzão férias. não se encaixava no culto, né? Esse louvorzão a gente tinha aqui no interior de São Paulo, mas era nas férias. Cada dia a gente ia fazer isso numa igreja. Passava o mês de janeiro todinho indo nas igrejas dos outros. E fazendo só isso. Todos os dias, de segunda a sábado, né? Porque domingo tinha que estar na igreja. Muita falta de fazer. Muita falta de fazer. Era legal. Maquiada de adoração a Deus, né, cara? Eu gostava, entendeu o que eu quis dizer, né, André? Sim. Eu gostava porque assim, era uma experiência de você poder... A gente que era moleque, aprendendo a tocar violão, você tinha um espaço para ir lá tocar na outra igreja. E lá na igreja da gente tinha concorrência, tinha um monte de gente na frente, na fila. Então, a gente abria espaço. Descobriram para que o louvor servia. Não era bem adorar a Deus, né? O problema é o seguinte, eu falo isso, a minha experiência aqui no interior de São Paulo, né, vendo o surgimento de comunidades carismáticas nas grandes cidades, e não traziam para a gente o conteúdo, só traziam a forma. Né? A minha igreja viveu uma divisão por causa da imposição da forma, sem trazer conteúdo. Né? Então, a gente viveu isso. Então, o louvorzão lá foi refletido. O pastor, o conselho da igreja, não deixaram só transformar a liturgia num louvorzão. Por isso, houve o cisma, né, na comunidade. Depois, o povo percebeu que fogo de palha não dura muito tempo, e aí começaram a voltar, e a igreja foi... ninguém foi expulso, ninguém foi... As pessoas saíam mesmo porque não tinham a sua vontade atendida. Mas, com o passar do tempo, elas foram voltando, foram sentando, conversando, se reencontrando, né, compreendendo na reconciliação, e aí está lá até hoje. Né? A igreja está lá até hoje. A igreja tem o seu momento de cânticos congregacionais. Uma coisa que eu acho interessante, né, que a gente acha que o ministério de louvor tem que tocar só na hora do louvor. Não, o ministério de louvor quer tocar, vai tocar tudo. Hino, culto todo. Vai estender a sua contribuição. A diferença entre música e louvor que o pessoal não entende, Cleber. Para tudo o que a igreja for cantar, exatamente. Claro. A diferença entre música e louvor que o pessoal não entende. O louvor é nesse momento aqui, né? Tem um momento de louvor na Santa Ceia que pouca gente se lembra, né? Mas acontece que você, igual as pessoas falam, né? Vamos louvar um louvor. Qualquer música, o louvor na hora da intercessão, o louvor na hora do ofertório, o louvor na hora da despedida. Não, gente, espera aí, essa música é de louvor, essa música de então é música. Você pode louvar com salmo. Vai ter um louvorzão, vamos passar a noite aqui lendo salmo, até o 150. Ninguém vai. Então, você não quer louvar, você quer só cantar. Né? Eu acho que um dos valores desse... Pode cantar os salmos? Sim, pode cantar, mas você não pode louvar também lendo. Teve uma época aí que algumas igrejas calvinistas foram avessas à música dentro da igreja, e o salmo era lido, porque o salmo tradicionalmente era cantado. Né? Mas continua, tem aqui as igrejas... Tem igreja assim também Free Presbyterian, né? Presbiterianas livres da Escócia, elas não usam música para nada. Tá vendo? Assim, minha impressão é que a música seria o molho do culto. Sem música, o culto fica seco. Não sei, minha impressão. Não, é uma boa definição, Kleber. É uma boa definição. Assim, eu acho legal.
a gente precisa, e eu acho que uma função pedagógica dos colóquios ajuda muito nisso, que a gente precisa entender que cântico é o nosso serviço a Deus. Não importa se é um cântico de adoração, um cântico de contrição, um cântico de glorificação, um cântico de oração por iluminação. E um apoio para a intercessão, domingo a gente né? fez a oração por iluminação cantando Fonte da Celeste Vida, vem e descobre o teu poder. Tem muitas mãos para isso, né? O maior problema, eu acho, assim, da cultura que a gente vive é que a gente perdeu essas funções, né? Ou esqueceu delas, ou está negligenciando, ou as pessoas já não se interessam mais por elas, porque os cânticos exercem essa função. Ou às vezes acontece que uma circunstância, uma necessidade específica da comunidade, quando os que a vivem ou experimentam por primeira vez esquecem ou passam ou morrem, a seguinte geração, seja uma geração literal ou uma geração porque são os que vieram depois, esquecem isso e fazem disso um costume fixo. Um exemplo, já que estávamos nas anedotas, a comunidade na qual eu passei a minha infância e adolescência, houve uma época onde, ou seja, eu cresci com cânticos a capela. E chegou um tempo onde isso virou doutrina. É mais santo não usar instrumentos de música. Mas, na verdade, era que, na época dos meus avós, os meus pais, não tinha ninguém que soubesse executar, ninguém que soubesse tocar, não tinha músico. E é por isso que a comunidade cantava a capela. Santificaram o canto a capela. E anos depois, era pecado tocar instrumentos no culto, ou seja, até que alguém se lembrou, não, era porque a gente não tinha ninguém que soubesse tocar violão. Mas, Andrés, teve uma época que aí, quando avançou, violão podia, piano podia. Guitarra e bateria são coisas do diabo. Não era só que não podia, era que era coisa do diabo mesmo. E agora tem igreja onde, se não tiver guitarra e bateria, é coisa do diabo, porque você não precisa do espírito, entende? Companheiros, se a gente avançar mais um pouco aí, lá para as aulas 3 e 4, vamos passar aí, né, essa de abertura e acolhida, confissão e louvor, que foram em março e abril. Em maio, tivemos a palavra e o sermão, né, falando do sentido da liturgia da palavra, da oração de iluminação, da leitura e da homilia. E eu lembro que nós destacamos ali que a oração de iluminação é uma marca das igrejas reformadas, né, da igreja presbiteriana. O pastor ora antes da leitura, né, para que o Espírito Santo nos ilumine já na leitura, e não somente ler e orar depois, que é muito comum num pastor, né? Então, se o pastor presbiteriano for pregar e ele não fizer a oração antes da leitura, ou ele não conhece um pouco a doutrina presbiteriana, ou ele não é presbiteriano, né? E a ideia é essa, que o Espírito Santo já fala aos nossos corações na própria leitura, e às vezes fala mais na leitura do que o cara preparou, né? Eu tenho muita fé que Deus realmente conduz a nossa homilia, desde que nós nos preparemos realmente espiritualmente para isso. Tanto creio a ponto de que sei que ele muda isso enquanto nós estamos falando. Ele acrescenta enquanto nós estamos falando, né? E outra coisa é que fixamos também, reforçamos também, que as leituras são 4, né? Uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura de um salmo, que o Andrés lembrou aí, historicamente é cantado, né? Uma leitura de uma epístola, eu chamo assim, que são as cartas, incluindo aí Atos, incluindo aí também Apocalipse, né? E também a leitura do Evangelho, e que a leitura do Evangelho não pode ser suprimida em momento nenhum, porque nós criamos o hábito de não ler as 4, porque fica enfadonho.
né, Kleber? Aí o grupo de louvor canta 6 músicas, repete cada uma até encher o saco, mas se você fizer 4 leituras da Bíblia, não, isso é chato, né? Então, às vezes, faz-se só uma leitura para o sermão, e às vezes a leitura não é do Evangelho, e a leitura do Evangelho fica suprimida. É ruim isso, porque a palavra de autoridade de Jesus Cristo fica esquecida, né? Então, pelo menos, se você for ler uma coisa só, leia o Evangelho. Se for pregar em outra coisa, leia o Evangelho paralelo ou leia o Evangelho do dia, tá bom? É essa a ideia. Nesse item particular, tem o efeito contrário, que cada um ou uma dos convidados a tomar uma parte na liturgia sente-se na obrigação de ler um texto sem conexão nenhuma com o culto e fazer um sermonete sem conexão nenhuma, nem com o culto, nem com o texto que leu. Sim. Então, tem muito disso. É verdade. Eu acho que eu sou um pouco herege nesse sentido, porque eu não faço as 4 leituras seguidas no culto. Não, eu também não faço, não. Eu procuro, por exemplo, o Salmo, dependendo do Salmo, a gente consegue usar ele para chamar a glorificação antes dos cânticos, ou para chamar essa é uma boa saída para usar as 4 no culto, né? A epístola normalmente vai lá para o envio, porque ela é sempre uma exortação ao serviço, a testemunho, missão. E recobra o tema todo também, né? Exatamente. Normalmente o Antigo Testamento, o texto chamado lá, que não seja o Salmo, o profeta ou os patriarcas, ele traz uma dimensão, vamos dizer, embrionária do que o Evangelho e as epístolas estão trazendo, tematicamente falando. E aí, ó, tá vendo? Esse assunto aqui, já lá no Antigo Testamento, tinha uma referência. E aí traz a epístola, traz tal. Então, quando você vai falar, você fala sobre o tema que surge ali, nessas leituras, né? Seja mais, evidentemente, o povo gosta muito, né? Principalmente o pessoal mais conservador, gosta muito do sermão expositivo, porque ele vai versículo por versículo, e não sei o que, não sei o que lá. Nesse ponto, eu já não sou muito mais efetivo, nunca consegui muito bem ser isso, apesar de gostar bastante de exegese, mas eu nunca fui sermão de 3 pontos, sermão o famoso calvinista, né? Eu fui assim, o que a exegese me dá? A exegese me dá que esse sermão é um ponto só ou 2. Eu vou usar o que a exegese me deu, porque senão eu vou mutilar o texto. Não, você fica amarrado. Tem que respeitar, né? O texto. Por outro lado, eu acho mais interessante o tema. Se o Evangelho me diz que o sermão de ontem, né, do Cristo Rei, né, o texto era o texto da crucificação. Quer dizer, a princípio parece completamente fora de lugar, mas quando você vê um pecador arrependido reconhecendo quem é o rei, horas ou dias antes dos apóstolos, que só foram crer depois da ressurreição, de Pilatos, né? Jesus, rei dos judeus. Aí o que você vê? Você vê que aquele tema é o centro. Exato. Na minha leitura, o tema central ontem foi como é que um texto desse, que a gente aparentemente fala que estaria fora de lugar, porque fala da crucificação, a crucificação a semana antes da Páscoa, né? Ele está ali para dizer, não, aqui ele está afirmando um pecador, e pecador dos bravos, porque tinha sido, inclusive, condenado pelos homens por seus crimes, né? Não sabemos exatamente o que, mas ele estava condenado e estava crucificado por isso. Ele é o primeiro a reconhecer o reinado de Cristo. Então, quer dizer, isso é o centro da proclamação. Vai ser um esboço de 3 pontos? Dificilmente. Para mim, não apareceram 3 pontos na leitura do Evangelho. Por outro lado, também eu escrevi um esboço. Na hora de seguir, não consegui seguir o esboço, fui por conta, falei um monte de coisa. Eu coloquei como aquele negócio do Espírito que eu falei, Kleber. Exatamente. Ele que prega, coloquei o texto de Apocalipse 1, lá de 5b a 8, né? Aquela doxologia bem de envio. E aí eu acabei trazendo a doxologia do Apocalipse para dentro da glorificação, porque esse reinado não tem fim, os reinados humanos passam, né? O texto de Colossenses também é espetacular. Colossenses eu botei logo na abertura. Porque ele explica que esse reinado
ele não é deste mundo, assim como também o texto do Evangelho, né? Na verdade, o Kleber, pensa bem, se você vir, né, que você juntar aí os 4 textos, você vai arrumar 3 pontos facilmente. Mas, assim, a estratégia que a gente monta para fazer o sermão aí vai depender de um monte de coisa. Eu acho também assim que não dá para amarrar tanto, né? Eu acho que isso facilita também uma coisa que eu já ouvi numa das palestras que eu assisti recentemente, que a gente também, apesar de prezar para que o nosso momento de proclamação seja uma homilia, seja uma prédica, um sermão, no sentido teológico, né, da proclamação, mas a gente também precisa se preocupar que esse momento seja acessível a não crentes. Então, é um exercício, talvez o mais difícil de todos, mas a gente também, principalmente para quem ainda está ou vai recomeçar a oferecer um conteúdo online dos cultos, a gente ter uma linguagem mais, vamos dizer assim, mais acessível a quem não está habituado ao linguajar eclesiástico, vamos dizer assim. Eu ia falar igrejeiro, mas igrejeiro Eu conversava isso com uma pessoa faz um tempo, que tem que ter um cuidado também o seguinte, porque tem muito culto que parece que a pessoa está ali fazendo culto para aquelas pessoas, com aquelas pessoas, né? Mas parece que ele não está preocupado com aquelas pessoas que estão ali. Está preocupado só com quem está assistindo na televisão, com quem está assistindo na internet, né? E aquelas pessoas ficam ali, meu Deus, é só uma plateia, sabe aquelas plateias de programa de auditório na TV? O cara da TV está falando com a câmera, mas as pessoas estão ali, né? São só para... E um culto não pode ser caracterizado pura e exclusivamente por isso. Só para tomar cuidado para esse não ser o viés principal. Mas isso, especialmente por causa da pandemia, por causa das lives que ocorreram, que você está falando, é muito importante, porque essa característica da igreja não vai mudar nunca. Pelo contrário, isso vai só se intensificar. Sim. Eu pessoalmente, eu tenho um problema de memória. Eu não tenho mais memória. Eu tenho uma vaga lembrança. Então, para mim, tudo é escrito. Se vocês quiserem olhar meus esbocinhos de culto, é tudo escrito, inclusive as orações que eu me proponho a fazer, eu esboço antes. Eu te mandei outro dia uma oração. Eu assisti a aula de vocês dos tópicos que precisam estar presentes na intercessão do final, né? Eu fui fazer uma listinha e fui redigir a minha oração pastoral no final do culto. Às vezes eu sigo, às vezes eu não sigo, mas está esboçado ali para eu não esquecer. E uma das coisas que eu botava na saudação informal era: bem-vindos a todos os que estão na casa de Deus e boas-vindas a você que está aí do outro lado, que vai assistir o nosso culto conosco, não sei o quê, justamente para não esquecer nenhum nem outro. E a pessoa se sente acolhida, né, Kleber? Claro, é a função. Colegas, nossa, né? eu vou fazer uma proposta a vocês, e a quem está assistindo a gente também. Então, vamos fazer um intervalozinho e voltar para poder ter mais tempo, porque nós não vamos conseguir concluir nesse períodozinho, não. Né? Tá bom? É um intervalo para você ir beber água e voltar, que, na verdade, nós vamos continuar imediatamente. Dá seu pause aí, se vira. Ó, voltamos para o comercial tão rápido, você nem percebeu. Olha só, o que acontece, então, depois do sermão, pessoal, que vem bem importante, que aí nós falamos, né? Foi já num outro encontro seguinte. Nós falamos do pós-homilia, isso foi em junho, e aí falamos de intercessão, ofertório e outros momentos. Por quê? Tudo acontece depois do sermão. Então, aquelas coisas como batismo, ordenação, isso vai acontecer tudo depois do sermão. Acontece um erro muito comum nessa parte, que é quando as pessoas, assim, o pastor que vai ser instalado naquela igreja, ele vai vir aqui, o presbitério vai vir aqui, e vão dar a posse ao pastor na igreja. Aí todo mundo faz o quê? Dá a posse ao pastor, e depois ele prega como pastor da igreja. Está errado. Né? Imagina o espírito de Isaías 6. Né? Você ouve a voz de Deus, eis-me aqui,
envia-me a mim e tudo mais. Então, quer dizer, isso acontece o quê? Depois de que ele foi perdoado, que é aquela coisa dos lábios impuros, né? Os lábios foram purificados, louvou a Deus, Deus falou, e depois que Deus falou, ele vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque a voz de Deus é falando, quem hei de enviar, né? Aí ele fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, Deus vai falar, quem hei de enviar? E é Deus que vai falar, não é ele, não se incomode. Então, ou o presidente presbitério prega, ou ele mesmo prega, não tem problema nenhum, é Deus que está falando. Tá? E depois ele vai ser instalado na igreja, porque eis-me aqui quem envia-me a mim, ele vai dizer, sou eu. Né? Uma ordenação de presbítero, uma ordenação de pastor, batismo, casamento, né? Pode haver casamento num culto normal, e é nesse momento que vai acontecer. Então, essas partes aí são mais do que confissão de fé, que aí são me ajuda aí, gente. Confissão de fé vem depois das leituras, Sandro. Então, depois... Não, antes do sermão? Não, Claro. depois do sermão, Andrés. Depois da leitura do Evangelho, nós confessamos a fé. Creio em Deus, véio, Pai Todo-Poderoso. Confissão de fé. Você não me enrola, não. É pegadinha aqui. Isso. Ó, confissão de fé, a gente chama de quê, Kleber? A gente fala mais afirmação de fé. Não, credo. 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 Credo, né? Credo. Cruz credo, essa falta de lembrança minha aí, com o Andrés ainda tentando me enrolar. Aqui, ó, oração de intercessão, né? E por aí vai. E nessa parte da liturgia da palavra, eu não tinha falado antes, as leituras bíblicas não podem faltar, o sermão, a pregação não pode faltar, e também a oração de intercessão. Essa daí que pode ser movida lá para dentro da Eucaristia, pode ser movida lá para o final do culto também. Então, essa é uma coisa que se move muito, né? É isso. Algum sermão legal que vocês se lembram? Tem um costume, agora eu lembrei, a questão da ordenação, não? Mas acontece também em outras ordenanças e os sacramentos, né? Tirando a ceia, né? Mas um costume que conservam dos primórdios da igreja os católicos e os anglicanos, que é que a ordenação acontece num culto, a ordenação e instalação acontece num culto separado do primeiro culto do pastor instalado. Eles costumam fazer no sábado à noite a ordenação e instalação, e a primeira missa ou liturgia do reverendo anglicano é no domingo seguinte, né? Sim. Então, não misturam jamais. É muito bom. Sim, bem isso. comum, sim, André. Eu sempre gostei disso, porque o que você falava, Sandro, agora mesmo, né? Pode pregar qualquer um cristão preparado para a missão de proclamar a palavra de Deus, pode pregar no culto, sem problema nenhum, mas não misturar as coisas, ou seja, desfazer a assembleia cristã, ou seja, o espírito da assembleia, o culto da assembleia, o culto do corpo de Cristo, para encaixar conveniências administrativas, né? Isso que no fim é o ponto de disputa, de controvérsia. Não é que pregue e geralmente numa ordenação, né, Andrés, quem prega é um paraninfo, né? Isso. Então tem um pregador. Devia ser, né? Devia ser. Então são cultos específicos, né? Vamos dizer assim. Eu acho que um detalhe interessante também, eu não sei como funciona na Igreja Católica, porque eu acompanho um pouco, mas na Igreja Episcopal, minha esposa é episcopal, eu já participei de muitos colegas nossos de ministério lá na Diocese do Rio de Janeiro. E uma coisa que é muito característica na consagração ao diaconato, ao presbiterato e na instalação é que quem faz o ministério da Igreja diocesana é o bispo.
Então, ele delega, né? Então, precisa daquele momento da delegação de funções para o seu presbítero, para o seu diácono, para ele fazer a tarefa. E a nossa forma reformada, né, presbiteriana de fazer isso é dizer assim, ó, você ouviu a palavra de Deus, agora então nós vamos instalar você, vamos ordenar e instalar você no seu ofício, né, respondendo a palavra de Deus. Eu acho que esse detalhe é interessante também para a gente colocar aqui, né, porque a Igreja Episcopal tem alguém que tem autoridade e delega. Isso. Nós já recebemos a delegação no momento em que o presbitério comissionou a gente para a igreja. A partir daquele momento, Sim. a gente é responsável pela comunidade que nos acolhe. Mas a instalação, que normalmente é o vice-presidente do conselho quem faz, né, pelo menos na igreja presbiteriana independente, é assim, né, o vice-presidente vem e dá posse ao ministro. Precisa ser essa resposta nossa, do ministro, do conselho, da igreja, ao desafio da palavra. Mas não impede de ser no mesmo culto, né? Mas não temos aquela autoridade do bispo vindo fazer as instalações, né? O delegando funções. Mas tem muitos que se acham bispo, até o Ah, Papa. Tem muito. Tem muitos, acham donos até, né? O Kleber, só para reforçar aí, que eu fiquei com inveja do seu anel, aí fui buscar o meu. Companheiros. Eu não sou dos Power Rangers. É o que, Luiz? Eu não sou um Power Ranger. Aqui está parecendo mais Super Gêmeos ativado. Mas eu tenho um outro aqui também, ó. Esse é do Alfa, Ômega e a Ametista. Lanterna verde. Ametista. Esse aqui é a lanterna roxa. Ametista. Olha aqui. A liturgia da palavra termina com o ofertório, que o ofertório é quase assim uma transição para o momento da Eucaristia, né? Então, muitas igrejas fazem o ofertório, em vez daquela coisa de começar o culto e os elementos já ficam lá na mesa, fazem já com o ofertório a comunidade levando a oferta e deixando na mesa. Eu gosto muito dessa simbologia, né? Então, termina aí com essa parte aí, tá? E eu já vi também, vocês certeza que já viram, aproveitarem as músicas do louvor, ou do louvorzão, como diz aí o Kleber, para o cara que está tocando lá, tipo assim, já estou aqui mesmo, né? Então, pessoal, enquanto a gente vai cantar essa música aí, quem tiver oferta, traz aqui na frente. Que coisa mais relaxada, né? Que não marca o carinho com o qual uma pessoa trouxe a sua oferta para a igreja, o seu dízimo. Então, tem que ter um momento especial para aquilo, em que as pessoas são convidadas, lembrando a importância e o valor da dedicação de oferta dela, que não é somente dinheiro. Então, as igrejas às vezes fazem isso porque têm vergonha de fazer o ofertório. Claro que aquilo é uma coisa para os membros da igreja, o que não impede o visitante fazer. Mas ele não olha, não se sinta, eu gosto muito que alguém fala, não se sinta constrangido, você que não está nos visitando, mas esse é um momento da comunidade. Se você quiser participar, você é muito bem-vindo. Mas isso não é feito para te constranger. Tá? Tem um detalhe. Tem um detalhe que eu acho que é por falta de instrução das nossas comunidades, que é não ver o tempo do ofertório, o tempo da colheita, como um ato de culto, mas como um simples ato financeiro para sustentar a igreja, para sustentar o ministério, a comunidade, os serviços de culto. Quando, na verdade, é um ato de culto. Ainda que seja, né, Andrés, para sustentar a igreja, mas Sim, ele é simbólico. Mas ele é simbólico, é tão simbólico que você levar o seu dinheiro, ou você não levar o seu dinheiro, não quer dizer que você não ofertou, porque ali você está ofertando a sua vida. É muito mais do que dinheiro. Mas a igreja precisa do seu dinheiro, membro da igreja, para sustentar os trabalhos da igreja, né? Especialmente o dízimo, com o qual você se compromete todo mês, assim como todos os irmãos,
né? Não estou falando de 10%, estou falando daquilo quanto é proposto no seu coração. Eu sou baseado muito com isso. E pode propor no seu coração R$10, R$1, 10% do seu salário, ou até 20, 30. Eu só não quero que isso seja uma coisa, para mim, tá, gente? Que seja uma coisa que vai fazer falta para você, para te sustentar, você e sua família e seus filhos. Né? Mas, se for proposto no seu coração, desde que não vá te sacrificar em casa, a ponto de tirar comida dos seus filhos. Né? Porque Deus não quer isso. Acabou o segundo. Acabou nada, é o segundo ponto agora. Opa, boa! São 3. Duas coisas que eu queria comentar. A primeira delas é que, assim, eu já ouvi pessoas dizendo que colocam o ofertório junto com a glorificação, porque o ofertório é uma forma de louvar a Deus. Eu não discordo disso. Eu concordo que seja louvor, mas essa dimensão da consagração é mais intensa. Eu acho que ela tem primazia, mas aí é uma questão para ser levada a muita discussão teológica, né? Por outro lado, eu vejo que essa questão da contribuição, ela precisa, na minha opinião, ter 3 nortes à luz da Escritura. O primeiro deles é a consciência de quem é o que a gente tem. Não é meu. Se a gente lê a 1 Crônicas 29, a oração de Davi consagrando ofertas ao templo, o versículo 14 é fenomenal. Tudo vem de ti, do que é teu te damos. Mesmo que eu trabalhe, mesmo que eu use a minha inteligência para ganhar e o meu esforço para conquistar, veio de Deus. Tudo veio de Deus. Até porque o seu esforço para conquistar veio de Deus, né? Até o meu esforço para conquistar. Esforço, a sabedoria, seu conhecimento. Tudo. Deus me deu a existência, então tudo que eu tenho, que eu sou, é dele. A segunda é Malaquias, mas não é aquela ladrão que rouba a Deus. Porque Malaquias está falando de um povo que é ladrão, que rouba a Deus, porque eles reestabeleceram a sua vida, o seu progresso, o seu lucro, e deixaram a casa de Deus às traças. Então, qual é a perspectiva? Aqui, mesmo no nosso ganho, no nosso lucro, no nosso esforço, a gente não pode abandonar a casa de Deus. Né? É 10%, é 20%, isso aí, como você diz, é uma questão daquilo que... E aí entra o terceiro elemento, aquilo que Deus propôs no nosso coração. Mas mesmo isso, eu não posso perder de vista a noção de que tudo vem dele. A noção de que a casa dele precisa de cuidado. E que eu preciso colocar isso com espontaneidade, com voluntariedade, não por obrigação. Né? Sacerdotal. Exatamente. Quer dizer, vem da cultura sacerdotal. Agora, eu queria dizer era isso, Kleber. Você já pensou, e vocês já leram coisas sobre isso, até remontando a questão sacerdotal, uma oferta que é dada com má vontade? Como Deus recebe uma oferta com má vontade, por obrigação? Deus não recebe, mas o sacerdote fica feliz pra caramba. Pois é, isso explica muita coisa, não explica? Isso explica muita coisa. Eu tinha um colega que ele falava assim, ele falava no culto, falava, meu irmão, Deus pede para você contribuir segundo o que está proposto no seu coração. Se você está dando por coação, se você está dando por medo, eu não quero isso, isso é dinheiro maldito. Ele falava isso. Duro, né? Então, não importa se é 10%, se é menos ou se é até mais. Né? Que você faça segundo aquilo que Deus botou no seu coração. O Espírito Santo te levou a contribuir. Eu gosto muito do exemplo da viúva pobre, né? Ela deu o que tinha, monetariamente falando, era uma miséria, uma merreca, mas ela foi a que melhor ofertou. Ela deu tudo, ela deu tudo quanto tinha, e não é sobras, porque quem levava dinheiro, saco cheio de dinheiro, estava levando sobra. Jesus amigos, diz isso no Evangelho. Então, por isso que até o 10%, a entrega é essa. Por isso que até o 10% é discutível. Porque uma pessoa que ganha R$ 1.500, estou arredondando o salário mínimo, só vou para R$ 1.300, tá? R$ 1.300 dá 130, e um cara que ganha 20 mil dá 2 mil, né, Kleber? Quem é que está dando mais? Para quem vai fazer mais falta?
Hoje de manhã, eu até escrevi muito curtinho a respeito da viúva pobre, né? Que o que Jesus ressalta é a integridade do coração e da vida da viúva e não a oferta. Ou seja, a lição da viúva pobre não é uma permissão para os pastores, sacerdotes, o que for, de espolhar, explorar, oprimir os seus membros tirando dinheiro, mas para educar, instruir, guiar e dar exemplo dessa integridade de vida, de entregar tudo para Deus. Sim. Você Muito fala bom. isso, me lembrou agora uma discussão que na época do seminário a gente teve, e é relativa à diferença de oferta entre Caim e Abel. E aí eu puxo aquele enunciado que eu anotei aqui de vocês, da acolhida, lá da abertura do culto, que o culto não é uma coisa estanque à nossa vida, não está separado da nossa realidade cotidiana. Que na oferta de Caim e Abel, o texto diz que agradou-se Deus de Abel e de sua oferta, e desagradou-se Deus de Caim e da oferta. O problema nunca foi a oferta de um animal ou a oferta de cereais. O problema foi quem ofertou. E a inveja surge no coração de Caim, porque a dele foi recusada, mas não foi a oferta que foi recusada, foi ele que foi recusado. E depois ele Isso dá reforça de novo, uma né, daquele educação. negócio, né, de ofertar com o coração. Né? E se você Isso vem na reforça. esteira de que sua vida é culto a Deus, o valor monetário você vai dar com o maior prazer, sem a menor questão, sem a menor cerimônia. Não Isso. importa o quanto será, mas será como parte. A gente está tratando aqui na igreja com os temas de questão de finanças, administração, de planejamento, bom uso dos recursos que Deus nos dá. E uma das coisas que eu falo para o pessoal da igreja, olha, Deus não quer seu dinheiro, a sua contribuição com Deus, com a igreja, com o reino, não se encerra no dízimo. Né? Ele quer a igreja com um RH cheio, com recurso humano disponível para servi-lo. O dinheiro é bom? Claro, quem é que vai recusar? Se a gente tem conta para pagar, se a gente tem prédio para manter funcionando, se a gente tem contas de luz, etc. E a igreja aqui tem um templo bem bonito, bem cuidado, tem manutenção periódica para fazer. Agora a gente terminou o jardim, está terminando o jardim. Então, tem uma despesa, não adianta correr. A gente fez a assembleia, não muito tempo, falando das contas, né, do ano anterior, e a gente sabe que tem despesa, não dá para viver sem elas. Mas a gente precisa entender que Deus prioriza que nós estejamos ao seu dispor. A oferta é uma consequência, é uma parte disso. Por isso, aquela colocação que vocês fizeram, eu achei muito oportuna, né, de que a vida diária não está desconectada do culto. Ela é culto, e a liturgia é o culto comunitário, é uma reunião daqueles que creem cultuando juntos. Muito bem. Bom, então, como eu falei, o ofertório pode ser também o início ali, ou a preparação para a Eucaristia, e quando foi em agosto e setembro, nós falamos de Eucaristia, dividimos ela em duas partes, né? Chamamos a primeira de mesa e orações, e a segunda de unidade e distribuição, porque a primeira tratou do preparo para a mesa e da oração eucarística, que é uma oração bem comprida, né? Claro que a gente resumiu ali, dentro das nossas liturgias resumidas, daquela oração de consagração, né? Aí, dentro da unidade de distribuição, nós vamos ter aqueles símbolos de unidade, Pai Nosso, saudação da paz, distribuição e a pós-ceia, que pode ser, aí, vamos dizer, a oração, né, o pessoal usa muito a oração de humilde acesso, oração de gratidão após a Eucaristia, né, e por aí vai. Mas uma coisa dentro da Eucaristia que não podia faltar era o Pai Nosso, e muita gente já não ora Pai Nosso mais em culto nenhum, muito menos na Santa Ceia. Então, esse é um problema danado. Quando não tem a Eucaristia, o Pai Nosso é um momento que se move bastante, utilizado muito ou no fim do sermão, ou também
na despedida, né, antes da bênção apostólica, né? Momentos aí que não podem faltar da Eucaristia. É essa oração eucarística, que pode ser resumida no que eu falei na oração de consagração, e aí tendo a narrativa da instituição, né, que vai ser feita, claro, antes de orar, e depois essa consagração e comunhão que a gente chama de epiclese. Lá no momento, no dia, eu e Andrés, a gente fez um detalhamento desses momentozinhos aí, momentos que muita gente, às vezes, formada em teologia, não sabe o que quer dizer, né, Andrés? Anamnese, epiclese, paraclese, e doxologia, por aí vai. Né? Pai Nosso, eu já falei, também não pode faltar, e a distribuição, evidentemente, você fazer a Santa Ceia sem distribuir pão e vinho, fica uma coisa completamente louca, né? Mas aí a gente agora é pão, vinho, agora tem que incluir o pão, vinho e álcool gel. O povo higienizar a mão. Achei que você ia falar até do suco de uva, porque eu estou tendo um problema agora terrível. É claro, eu entendo completamente a supressão do vinho e a colocação de suco de uva no lugar dele, especialmente por pessoas que tomam remédio, por pessoas que não podem tomar álcool por serem sofrerem de alcoolemia, né, de dependência de álcool e de vício, né, que é um problema também grande. Pessoas idosas, crianças. Então, tudo bem, criança não pode tomar álcool, né? Então, a gente, às vezes, na Santa Ceia, não, o vinho da ceia pode. Pô, eu lembro, eu me batizei com 12 anos, na igreja só tinha vinho. Com 13 anos eu tomava vinho na igreja, a igreja estava cometendo ali um ato infracional, né? Se é que é só isso, não é verdade? Para alguns, o ato infracional seria estar dando muito pouco, tinha que ser um copo maior. Mas... E o outro problema é que agora nós temos a questão, aqui no Brasil, pelo menos, né, Andrés? Eu não sei como é que é aí, eu acho que aí também, inclusive, acho que da última vez a gente até tinha visto isso, que é do bafômetro da polícia, né? Isso. Se aí também é 0%? Sim, sim. Igual, né? Então, isso já está muito comum, é uma questão de responsabilidade social e é muito sério. Então, eu entendo essa troca, né? Eu acho até que a igreja poderia ter, lá na Igreja Presbiteriana de Ramos, que era unida na época que eu era pastor, agora é da IPB, a gente tinha as bandejas de vinho e uma bandeja de suco de uva. Para quem estava incluído nesses casos todos que eu falei, dirigia-se a fila para pegar o suco de uva. Mas o meu problema, né, depois de todo esse colóquio aí que eu falei, né, colóquio dentro do colóquio, falando de suco de uva, é orando na consagração, o Senhor consagra esse vinho, né? Então, caramba, não é vinho, é suco de uva, né? Porque a gente falava o vinho, que representa o sangue. Agora a gente tem que falar, consagra esse suco, que representa o vinho, que representa o sangue. Então, o suco não pode representar o sangue. O suco representa o vinho, e o vinho representa o sangue. Então, nós estamos fazendo a representação da representação. Isso me deixa confuso na hora de orar na consagração, sabe? Eu sei de uma coisa. Deus entende. Deus entende, não está né? preocupado com isso. Obrigado, Kleber. Agora eu vou poder dormir. Deus entende. E se não, tem uma cena naquele filme que chama Cruzada, né? Que aquele rapaz é questionado, mas pelo bispo, né? Mas e Deus, como é que vai aceitar? No caso lá, a cena era de queimar os corpos dos mortos, né, que estão sendo atacados, porque senão ia proliferar a doença, ali ia morrer todo mundo. Aí ele vira para o bispo e diz assim, olha, nós vamos queimar porque senão nós vamos morrer e a cidade vai ser deles do mesmo jeito. Então, mas se Deus não aceita, se Deus não aceita, ou de duas uma, ou ele não é Deus, ou ele vai entender. E aquela emergência foi atendida daquela maneira lá. Eu não claro que aquilo não é uma teologia do guerreiro, né, do cavaleiro templário lá, mas eu acho que ajuda um pouco a gente a entender que Deus tem esse olhar caridoso. A gente é que muitas vezes é ultra-ortodoxo e quer dizer não, porque se não for assim, não é Santa Ceia. E eu tenho problemas muito sérios com isso. Eu já vi Santa Ceia com bolo de aipim e suco de maracujá.
já vi Santa Ceia com banana, né? Eu nunca tive em Cuba, mas uma pessoa me falou que foi a uma igreja de Cuba, e lá parece que, não sei se a André já esteve lá, mas parece que a cultura de trigo lá é muito rara, que a questão lá é muito mais milho, né, do que trigo. E então, como não é muito fácil ter pão, talvez hoje já seja bem diferente, porque faz muitos anos que a pessoa me disse isso, a Santa Ceia é distribuída com banana cortada em rodelas, e em cada rodela colocava-se um palitinho, cada um pegava uma banana, né? Como disse o Kleber, Deus entende, né, Kleber? A bebida, nesse caso, eu não me lembro, né? Mas eu já vi também rapadura e cachaça, né? Um grupo de jovens animados no shopping center, um grupo de jovens animado, consagrado no shopping, lembrou-se de Jesus Cristo e quis fazer a Santa Ceia ali. Os elementos foram pizza e Coca-Cola. Aí eu já ficaria com um pouco de crise. Coca-Cola, mas... Eu acho que se Jesus vivesse hoje, o líquido, o sangue seria Coca-Cola. Será que o sangue dele tem gás? Né? Mas, assim, eu acho que até o álcool do vinho tem uma representação, sabe, gente? Apesar de que eu entendo muito bem que é difícil e precisamos mesmo suprimir pelo suco de uva, eu compreendo totalmente. Mas eu acho que tem a ver com a alegria, sabe? E isso me espanta quando pessoas dizem que aquele vinho que Jesus transformou em água lá, ou aquele vinho que Jesus usou na ceia, que pegou o castal, não era um vinho com álcool, né? Um cara chegou a dizer para mim assim, nossa, Senhor Jesus Cristo não ia botar álcool no vinho. Como é que faz isso, cara? Se você amassou a uva, ela fermenta ele fermenta e nasce ali. Inclusive, pela rusticidade do tempo, devia ser um vinho da qualidade horrível, né? Mas talvez não, eu não sei. Enfim, né? Pensando nisso daí, quando termina a Eucaristia, a gente parte, claro, para o final, e é um final bem breve, que foi em outubro, com as dinâmicas de envio e bênçãos. Aí a liturgia de despedida, que na liturgia de despedida nós temos basicamente ali o envio, e aí pode ser uma dinâmica, né, maravilhosa, um monte de coisas, não tem nada específico, nós falamos algumas lá no dia, né, André? Mas especificamente tem que ter a bênção final, é isso que não pode faltar. Isso não pode. Tá? Pós-lúdio, você pode fazer uma oração de intercessão aí, né? Se você não fizer depois da sermão, se você não fizer dentro da Santa Ceia, muita gente usa no final do culto uma oração de intercessão, que serve também para uma oração de envio, né? E a gente usa ali também, na minha igreja, a gente usa muito assim, até mesmo no dia que tem Santa Ceia. E o Pai Nosso, quando você não fez na ceia, né? Mas, basicamente, aquele momento do envio e o momento, lembrando até do que o André falou no começo, né? Fortalecendo as pessoas para a vida naquela semana e tudo mais, lembrando da mensagem que foi dita, e a bênção apostólica, né? Ou outro tipo de bênção, né? Quando não tem pastor, usa-se muito a bênção de números, que é a bênção arônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor te levante o seu rosto e te dê a paz. E as pessoas fazem essa leitura em uma só voz e considera-se aí a bênção, né? Na IPI, já os presbíteros são permitidos que façam a bênção apostólica, viu, André? Não sei nem se você sabia disso. É uma coisa que eu ainda tenho algumas controvérsias, mas é bom isso, né? É bom. Com vocês, esse momento do envio. Podem lembrar de coisa engraçada, tá? Eu estou me segurando aqui. Porque do jeito que teve a despedida lá no começo, cara, né? Eu também já ouvi o Kleber, aquela famosa, estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar para poder a gente ir embora quando acabou o culto, né? Eu só vou olhar para o lado assim, mas o que está acontecendo? Vamos fazer tudo de novo. Eu adoro esse cântico, mas ele tem uma estrofe que é a acolhida e a outra estrofe que é a despedida. Tem que repartir o cântico, cantar uma estrofe no início do culto e a outra... e quando saímos daqui, nós vamos para voltar na força da esperança. Ainda tem uma que fala, ainda tem um pedaço que fala da ceia, né, Cleber?
Dá para todo culto. Pois é, o culto inteiro. Só não podemos cantar só ela, mas ela é tão pensada liturgicamente que englobou uma liturgia inteira numa canção só. Cercando esta mesa comum. Então, por aí vai. Trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, olha o envio. Não, mas quando sairmos, não é agora, não. Agora é o começo. Quando acabar o tempo da gravação. Já tá. Tem funeral também. Olha, Andrés, a ideia para o ano que vem era justamente a gente falar de cultos especiais e tudo mais, mas, bom, eu acho que chegou o momento da gente descansar um pouco aí. Né? Fica na mão de Deus. É, isso aí. Né? Esse é o nosso envio. Né? Nesse envio, a gente convida as pessoas a falarem aí, porque é um engarrafamento de comentário, rapaz. A gente não consegue ler. Não consegue ler. Você nos perdoe se por acaso não deu tempo da gente responder o seu comentário. Responder. Tá bom? As suas perguntas e as suas ideias. Nós estamos muito agradecidos por todo mundo que teve paciência de assistir. O Kleber assistiu tudinho. Né? Então, e o Andrés assistiu 2 vezes cada um. Mais alguma coisa, meus irmãos? Até aqui nos ajudou o Senhor. Esse é Ebenezer, né? Podemos dar graças a Deus. Podemos sempre, cara. Sempre. Eu estou achando que a minha participação reduziu a voz do Andrés. Eu ouvi muito pouco ele. Não, eu acho que ele quis deixar você falar bastante mesmo. É um bom anfitrião, diferente de mim, que sou ansioso. Não, Kleber, mas eu ia dizer isso. A sua participação foi boa pra caramba. A gente fica até... Eu senti isso, Andrés. Pô, experiência nova. Ele devia estar em todas, né? Isso. já que tem marcado o ano que vem os cultos especiais, fica com o Kleber. Acabou. A série não para. Só que com o Reverendo Kleber. A série não para. Amigos, vamos encerrar por aqui? Tudo bem. Muito obrigado a vocês, meu irmão Kleber, de muito tempo, muita história. E Andrés também, na mesma igreja, no mesmo país, em países diferentes. E nós queremos deixar um abraço para todo mundo, né, que assistiu aí. Fica gravado, as pessoas podem cobrar, as aulas estão lá na página. Você só baixar um pouquinho que você encontra lá uma por uma. Encontra no blog. Lá naquela. Encontra no YouTube. Lá naquela página lá, no nossa página, né, na internet, do calendário litúrgico reformado. E aí lá te leva para o YouTube, quer dizer, então fica bem fácil para todo mundo. Pode assistir em todas as páginas, todas as plataformas. Isso. Eu já ia dar boa noite, mas pode ser boa noite, boa tarde, bom dia. Né? Já que tinha o pedido de momentos engraçados, é o costume de muitas comunidades ter culto à noite, mas às vezes tem de manhã e os grupos de louvor só falam: irmãos, nesta noite são 9 horas da manhã. Muito eu vejo. Só conhecem de noite. Muito. Mas eu já vi muito liturgista falando também: muito bem-vindo à casa de Deus nesta noite, 9 horas da manhã. Sim, já vi também. Acontece demais. Né? Então, acontece comigo, que eu não sei que horas estou vivendo. Para manter a tradição, eu já ia mandar uma boa noite aqui, a pessoa ia estar assistindo 9 da manhã. Mas fica boa noite, boa tarde ou bom dia. Boa tarde, de tarde. Isso, um grande abraço para todo mundo. Eu apanhei muito na reabertura da igreja, porque a gente fazia o culto vespertino. O Sandro foi algumas vezes pregar lá, né, Sandro? Na Penha, no Rio de Janeiro. Sim. Quando a gente voltou com o culto, mas de manhã. Por causa dos problemas de linha, de ônibus que foram fechados, o pessoal que tinha deslocamento para ir para a igreja. Aí chegava lá para o culto 9 horas da manhã, mas com o boa noite. Boa noite. Na hora de começar.
os primeiros boletins escritos ficaram lá com boa noite, tive que botar errado depois no próximo. Olha, pessoal, isso também é engraçado, mas fica uma dica aí para quem grava culto, né? E para quem vai apresentar o culto na igreja. Mas você errar isso, não tem problema. Abraço para todo mundo, feliz 2023. 2023 vai ser mais feliz, mais tranquilo para todos nós. Amém. Um beijo. Abraço, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Kleber, de novo, pela presença e meu querido irmão Andrés pela companhia de sempre. Deus abençoe.